Uma coisa incrível aconteceu. Eu comentei lá no Instagram, inclusive me segue lá para você participar dessas aventuras comigo, que eu tava vendo a série do Homem-Aranha no ar. Eu até falei um pouco aqui no canal. E um amigo falou que ele tinha a coleção completa do Homem-Aranha Superior. E se eu não queria fazer uma review. É claro que eu gostaria. E enfim eu comecei. Esse é o meu primeiro contato com uma HQ do Aranha. Até então eu só havia assistido os desenhos. O dos anos 90, que inclusive a dublagem brasileira é absurda. É o Homem-Aranha! O Homem-Aranha? Onde? Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Ótimos reflexos para uma futura mala! E o espetacular Homem-Aranha, que eu adorei. Claro que eu vi os filmes do Sam Raimi, que eu acho o 1 e o 2 bem bons, e os do Andrew Garfield, que são qualquer coisa. E o do Tom Holland, que eu acho bem fraquinho, e que eu tô na expectativa de que esse novo seja o melhor deles. Ah, e tem o Aranhaverso, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Sério, eu me lembro de como eu me senti quando eu terminei de ver o primeiro no cinema, e nossa, eu saí de lá muito inspirado. Eu sentia que eu podia criar qualquer coisa. Mas voltando a falar sobre o Superior, eu sou o Mika e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do primeiro ato do Homem-Aranha Superior, ou quando o Dr. Octopus trocou de lugar com a mente do Peter. Eu vou dar um pouco de contexto pra vocês, mas eu mesmo fui sem contexto nenhum. Eu só peguei e li, e como diz o Chico Barney, se você não consegue entender uma historinha de heróis, desista. Brincadeiras à parte, essa história foi lançada em 2013, e sem rodeios é isso aí. Dr. Octopus estava morrendo devido a anos de lutas e derrotas contra o Aranha, e executa seu último golpe, trocando suas consciências e jogando a de Peter no corpo quase morto dele. Mesmo assim, o Otto-Aranha, como irei chamar daqui em diante, promete a Peter antes de morrer que ele iria continuar o legado do herói. Então começamos. Por que superior? Porque Otto se acha superior a Peter e quer fazer melhor que ele, como herói, como cientista, como pessoa. Mas ser uma pessoa melhor que o amigão da vizinhança não se basta em ser mais educado ou prender mais vilões. E é isso que o primeiro ato nos mostra. Com grandes poderes, vem juntos responsabilidades superiores. E Otto será testado a todo momento. E isso pode custar caro, pois sabemos que a arrogância precede a queda. Eu irei abordar os 4 primeiros volumes da história em quadrinhos. Então terão alguns spoilers. Se você se interessa e ainda quer ler essa fase, eu recomendo muito, é uma história bem legal. Você pode ler e voltar aqui para a gente conversar sobre. Se você não se importa, vai ser uma experiência bem legal também. E espero passar para você um pouco do que eu tenho sentido lendo esse Homem-Aranha pela primeira vez. Já no emprego de Peter vem a primeira frustração. Agora Otto não é mais doutor, e sim apenas um nobre bacharel. Isso enfurece ele, que já corre atrás de se matricular numa universidade para buscar esse título. Lá ele vai fazer uma amiga e também vai encontrar com um antigo colega de classe. E se ele quer ter essa conquista, terá de se curvar, pois esse colega agora é o orientador da tese de doutorado dele. Otto faz algumas melhorias no uniforme do Aranha. Essa bota com o dedo pra fora me quebra demais. Parece aquelas meias com dedinhos. Ele também melhora o visor e coloca umas garrinhas nos dedos, que junto do azul escuro, quase preto, do uniforme traz algumas semelhanças com Pantera Negra. Também é nessa história que são implementados os robozinhos aranhas que a gente vê no jogo do Aranha do PlayStation. Eu achei bem legal isso. O desenho é bem bonito. Ryan Stegman e Humberto Ramos assinam a arte, com bastante detalhes, mas com um toque um pouco cartunesco também. Fica mais claro isso pra mim quando aparecem os Vingadores. Olha esse Capitão América, parece que ele vai sair daqui direto pro Fortnite. Já o roteiro é do Dan Slott. É meu primeiro contato com esses artistas. Pela ousadia do plot, Dan Slott recebeu até ameaças de morte. Mas não se engane, Dan Slott tem em seu currículo 9 HQs das mais vendidas da década. Entre elas, a edição anterior a essa e a primeira do Homem-Aranha Superior. A premissa é meio estranha, eu sei, eu me surpreendi um pouco da primeira vez que eu ouvi falar dela. Mas como tem muita gente que fala bem dessa fase, que é uma história muito boa, eu decidi dar uma chance e tirar minhas próprias conclusões.
E pelo menos nesse primeiro ato, deu pra ver que o Slott consegue muito bem apresentar a grandeza do Aranha, mesmo não sendo Peter ali. Existe um senso de heroísmo, porém com o passar dos capítulos, já fica evidente que isso não vai acabar bem, pois mesmo querendo fazer o bem, Otto é um vilão, e como tal ele resolve as coisas à base da soberba e pior, da violência. Mas antes de começar a ação, Otto quer finalizar os assuntos com Mary Jane, que aparentemente é uma ex-namorada do Peter aqui. Assim que ele encontra com ela, ele muda de opinião, e agora pretende voltar com ela. O que é muito errado, já que ela acha que ele é o Peter real, então ele estaria se aproveitando dela. No fim ele desistiu, pois entendeu que eles estarem juntos vai afetar a segurança dela, e não porque aquilo é uma atitude no mínimo criminosa e imoral. Uma curiosidade é que o JJ Jameson agora é prefeito de Nova York, e não só isso, agora ele apoia o Homem-Aranha. Sim, isso se dá porque o ideal deles agora são muito parecidos, já que Otto também tem essa postura muito punitivista. Esse é o primeiro vídeo dessa série que será um review do Homem-Aranha Superior. Deixa essa curtida se você tá gostando e se inscreve aqui no canal para conhecer mais sobre HQs e animações. E se o Batman fosse o Homem-Aranha? É mais ou menos isso que vemos por aqui. Enquanto Peter sempre foi o amigão da vizinhança, Otto se comporta mais como um vigilante, um justiceiro que bate primeiro e pergunta depois. E aí entra num dos assuntos que eu acho que serão mais legais de acompanhar por aqui se for bem trabalhado. Como Otto se tornou um vilão? Não, eu não tô falando sobre os experimentos com os tentáculos que vimos tão bem apresentado no segundo filme do Sam Raimi. Falo de psique, o que esse homem passou para se tornar um narcisista que usa agressividade como ferramenta para conquistar seus objetivos. Para responder essa pergunta, eu vou introduzir um outro personagem, a mente de Peter Parker, que aparentemente ainda resiste nas profundezas da mente e do corpo de Otto, do Aranha, do Peter. Eu sei, é meio confuso, mas tenta ficar comigo, porque vai fazer sentido. A consciência de Peter ainda tá ali, porém ele não consegue fazer muito. É como se fosse uma voz que ficava zumbindo no ouvido de Otto, mas que limita seu controle a apenas segurar alguns impulsos que Otto possa tentar fazer. Andando que nem um fantasma pelos quadros das páginas, Peter segue o Otto a todo lugar. Porém, quando o Otto encontra o Abutre e vê que ele tem explorado crianças para tê-los como capangas, o trauma toma conta dele e transporta a presença do Peter para outras memórias de um Otto ainda criança e revela um trauma. Otto foi agredido pelo pai. O pai dele é aquele arquétipo de homem machão que, se o filho faz algo fora do que ele espera, a única saída é punir, não só com agressões, mas com humilhação em paralelo. Não reclame, seja homem. Esse tipo de espancamento fica gravado no interior da criança e, obviamente, ela vai carregar esse trauma pro resto da vida. No Brasil, agressões e castigos são proibidos desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que abrange qualquer lesão, como tapas leves e puxão de orelha. Sério, 2014. Isso é absurdamente recente. Mas a realidade dos Estados Unidos é pior, muito pior. Lá, agressões com essa desculpa de educar a criança, seja lá o que os pais pensam que estão ensinando, são permitidos em todos os 50 estados. Sério, eu não acreditei a ler isso. E mais, em alguns casos isso pode ocorrer sem consequência nenhuma até nas escolas pelos professores. Esse trauma persegue Otto, que vê esse mesmo sentimento de bullying sendo exercido sobre sua amiga da faculdade, que é uma pessoa com nanismo. E ele não vai tolerar esse tipo de situação. Porém, a forma como ele encontra para lidar com isso é através de agressividade, destruindo os carros dessas pessoas e fechando elas no porta-mala. Inclusive, essa é a palavra que define o Homem-Aranha Superior: agressividade. Ele não tem pena alguma de vilões, e seja qual for o crime, ele responde tudo na força bruta e violência. Ele inclusive chega a matar um vilão, o que alerta os Vingadores que algo está errado com o Aranha. Por fim, Otto toma ciência de que a mente de Peter ainda vive em algum lugar da sua cabeça, e ele vai atrás para finalizar o trabalho que começou.
E assim termina o primeiro ato do Homem-Aranha Superior. Eu gosto do ritmo dessa HQ e eu tô muito curioso para entender como o Peter vai voltar. Porque ele vai voltar, né, gente? Não tem como esse ser o Aranha de agora em diante. Eu fiquei surpreso pelos temas abordados e quero muito que isso seja melhor comentado e que tragam ferramentas para que o personagem mude de postura. Afinal, isso aqui é um quadrinho do Homem-Aranha. As pessoas amam e seguem esse herói. Ler esses volumes mais curtos é muito gostoso. Hoje em dia, quase tudo que sai são encadernados de capa dura ou versões ônibus, que são péssimos para ler. Um trambolho que é difícil até de segurar. E mesmo sentado você carrega aquele peso com dificuldade. Assim que eu ler mais alguns capítulos, eu volto aqui para contar para vocês o que eu tô achando. Obrigado por assistir e até a próxima.